É uma questão de análise combinatória. Diz assim, ó, uma estação de metrô tem 5 entradas de acesso à plataforma de embarque. De quantas maneiras diferentes essas entradas podem ficar abertas? Nós estamos supondo que essas entradas têm portões que podem ser fechados e abertos, tá? Então, se tem 5 portões de acesso, de quantas maneiras diferentes esses portões podem ficar abertos? Veja lá. O raciocínio, depois a gente sintetiza. Vamos dizer que sejam os portões A, B, C, D, E. 5 portões. Se os 5 portões forem deixados abertos ao mesmo tempo, nós temos A, B, C, D, E, os 5 abertos ao mesmo tempo, nós temos uma maneira, certo? Mas eu posso deixar só 2 abertos, por exemplo, A e B. Eu posso deixar, por exemplo, aberto A e C, e assim sucessivamente. Eu posso deixar 3 deles abertos, por exemplo, A, B e C, e fechar D e E. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 maneiras diferentes. Tá entendendo, né? Posso deixar de 4 em 4, por exemplo, deixar abertos A, B, C e D e fechar o portão E. Posso deixar abertos B, C, D e E e fechar o portão A. E assim sucessivamente. Posso abrir apenas um deles e fechar os outros 4. Entendeu isso? Bem, são combinações. Por que são combinações e não arranjos? Porque se eu deixar abertos os portões A e B e fechar os outros, a ordem aqui não importa. A e B é o mesmo que B e A. São os mesmos 2 portões. Então a combinação. Se a ordem entre esses portões modificasse, seria arranjo. Mas você viu que o par AB é o mesmo que o par BA. ABCD é o mesmo que BDCA, por exemplo. É o mesmo grupo, o mesmo agrupamento. Então são combinações. Então nós vamos combinar 5 portões de 1 em 1, mais combinação dos 5 portões de 2 em 2, mais combinação dos 5 portões de 3 em 3, combinação dos 5 portões de 4 em 4, mais a combinação dos 5 portões de 5 em 5. É essa soma aí que nós temos que fazer. Combinação de 5 elementos de 1 em 1 dá 5, não é? A, B, C, D, E, mais combinação de 5 elementos de 2 em 2 dá 10. Daqui a pouco eu vou fazer na fórmula para você ver. Combinação de 5, 3 em 3 também dá 10. Por quê? Porque são combinações complementares, ou seja, o número de elementos em cada agrupamento, a soma dos dois é igual ao número de elementos total. São 5 portões no total. Então, o número de portões aqui que eu combinei, 2, aqui 3, 2 mais 3, 5. Essas duas combinações são iguais. Combinação de 5 de 4 em 4 é igual a combinação de 5 de 1 em 1. Por quê? Porque 1 mais 4 é igual a 5. Então aqui também dá 5. A combinação de 5 portões de 5 em 5 só dá 1, né? Porque eu tenho 5 portões, vou combinar os 5 de uma vez, só vai dar um agrupamento. Essa soma dá 10, 20, 25, 30, 31. São 31 maneiras diferentes.
corresponde lá à letra D, né? Letra D, dado. Vamos lembrar como é que calcula a combinação. Combinação de n elementos agrupados de P em P é igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos P vezes o fatorial de P. Tá? É isso aí. Então, por exemplo, C53, combinação de 5 elementos de 3 em 3, vai ficar fatorial de 5, dividido pelo fatorial da diferença, 5 menos 3, 2, vezes o fatorial do segundo, que é o P, 3. Aqui você desenvolve o 5 até o 3, 5, 4, 3 fatorial, para você fazer cancelamento, né? Fatorial de 2 é 2 vezes 1 é 2 mesmo, sobre 3. Esse 3 cancela, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, deu 10 combinações, certo? A combinação você pode resolver assim também, ó. Combinação de 5 elementos de 3 em 3. Você pode fazer assim, ó. A combinação começa com 5, o produto começa com 5 e 3 elementos. Dividido pelo fatorial de 3, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 fatores. Dividido pelo fatorial do segundo, fatorial de 3, isso aí vai dar quanto? Vai dar 10, né? 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Dividido pelo fatorial de 3, 3 vezes 2, 6. Deu quanto? Deu 10, né? Mesma coisa, né? Mesma coisa aí, tá? Beleza? Então veja bem. A estação do metrô tem 5 portões de acesso à plataforma de embarque. De quantas maneiras os portões podem ficar abertos? Quantas maneiras diferentes esses portões podem ficar abertos? De 31 maneiras diferentes. Aí tem uma dica, parece uma dica, que eu já estava esquecendo. São quantos portões? 5. Então é 2 elevado a 5 menos 1. Quanto que dá isso? Dá 32 menos 1 dá quanto? 31. Então isso aqui é uma regra geral, né? É uma dica boa, né? Então, por exemplo, o estádio tem 10 entradas diferentes. Um estádio de futebol, por exemplo, 10 entradas diferentes. De quantas maneiras essas entradas podem ficar abertas? É 2 elevado ao número de entradas, 10 menos 1. 2 a décima é 1024 menos 1, 1023 maneiras diferentes. Então, veja bem, um estádio que tem 10 portões de entrada, esses portões podem ficar abertos de 1023 maneiras diferentes. Olha só que coisa fantástica. Pessoal, é isso por enquanto. Eu peço que você se inscreva no canal, tá? Deixe lá suas dúvidas, comentários, dê o like se você gostou, tá certo? Eu te agradeço. Um abraço do Itamar. Tchau, tchau.